Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Lucro em Dobro. E hoje nós estamos com uma ilustre pessoa aqui presente nesse podcast. Que honra! Autor do livro Gatilhos Mentais, Gustavo Ferreira. Que honra te ter aqui, meu amigo. Eu que agradeço o convite, estou muito contente. E a gente fala sou conhecido pelo esse livro Gatilhos Mentais, mas eu gosto até de falar que o gatilho mental é a comunicação, é o contato com o humano. Então, às vezes a gente quer, para ser o gatilho mental, aplicar o gatilho mental, eu tenho que ir num podcast. Não, você tem que conversar com as pessoas. É o que a gente está fazendo aqui, vamos ter uma conversa bem bacana. E gratidão mais uma vez pelo convite também. Eu que fico honrado, fico muito feliz. E olha só, pessoal, comunicação, um livro nos uniu através aí de um network incrível, né, que nós construímos. Eu sou fã do trabalho do Gustavo. Eu, toda a minha equipe, nós lemos todos os livros dele e eu vejo que a nossa vida como empresário, como gestor, nós precisamos de ferramentas poderosas como esse livro aqui para destravar a nossa comunicação, o nosso modelo de venda, para ser persuasivo, para ser intencional. Aqui no canal a gente fala tanto sobre isso. Como você empresário, você gestor, faz para aumentar o lucro do seu negócio. Se não soubesse comunicar, né, Gustavo? Exato. Não tem jeito. Exato, porque tem muitos empreendedores, eles são técnicos. Eu mesmo, meu histórico é de desenvolvedor de sistemas. Então eu era ótimo em desenvolver sistemas, mas eu não conseguia me comunicar direito com as pessoas. Então teve uma das minhas primeiras empresas, uma dificuldade que eu tive, eu não conseguia, eu oferecia um serviço de graça e ninguém comprou. Então, obviamente, tinha um problema ali que eu precisava trabalhar, que era exatamente aprender a me comunicar melhor. Né? Então, para a gente ter o lucro, a gente precisa conhecer bem do nosso negócio, a gente precisa saber ter um produto, ter um serviço de qualidade. Isso é o básico. Sim. Mas você precisa saber comunicar isso para as pessoas também. E você sabe, Gustavo, que isso tem muita sinergia com o meu momento de trabalho, com a minha trajetória. Por quê? Eu sou formada em engenharia química, né? A gente estava conversando aqui, pessoal, antes até de começar, e eu tinha uma linguagem muito técnica. Então eu precisava falar sobre fertilizante, eu precisava falar sobre adubação da planta, e o meu cliente é o produtor rural, meu cliente era revenda. Se eu não soubesse me comunicar, aplicar as ferramentas técnicas, eu não venderia nada. E aí, a partir do livro dos Gatilhos Mentais, eu comecei a mudar o meu formato de comunicação, aprendi sobre storytelling, não sabia nada sobre storytelling, aprendi a envolver o meu cliente naquela situação, né? Então, pessoal, o Gustavo, ele é especialista em copywriting, né, Gustavo? Explica pra gente o que é um copywriting, o que um copywriting faz. Tá. Então, assim, o copywriting como um todo, eu gosto de traduzir como a comunicação persuasiva. Tá? Então, quando a gente fala de copywriting, estamos falando de como você vende, e todo o propósito do copywriting é como você influencia positivamente as pessoas para que elas tomem uma ação. Uhum. E essa ação, no nosso mundo aqui como empreendedores, nós queremos que as pessoas comprem o nosso produto. Mas essa ação também pode ser participar de uma campanha de doação, pode ser você vender um sonho para alguém. Né? Então, o copywriting é essa arte da escrita persuasiva. É escrita, mas também ela é falada. Uhum. Né? Então, não é só o texto escrito. Então, a própria voz, como nós nos comunicamos, faz parte da comunicação persuasiva também. E é que tá muito perto para mim, já emendando, né, com a parte dos gatilhos mentais. Né? Então, para que serve tudo isso? Né? O objetivo, na minha visão, de você aprender copywriting é para vender, mas é para você aprender a transformar a vida do seu cliente. E ele ver que você é essa pessoa capaz de transformar a vida dele. Verdade. Então, existem pessoas que são os copywriters especialistas, que às vezes não dão uma palavra numa copy que consegue vender mais. Né? Mas eu gosto também de trazer a simplicidade. Então, o que você falou, se a gente estava falando aqui antes, o rizossoma do não sei o quê. Não! Eu já escutei a palavra rizossoma em algum momento na 6ª série. Complexo, difícil. Exato. Que isso? Biologia eu sempre foi minha matéria com o maior desafio. Mas se você fala para mim que a raiz é como se fosse a boquinha da planta, que ela vai comer e vai absorver os nutrientes, como o nosso intestino, pronto, entendi. Já fixou, né? E
Olha que Exato. interessante. E eu comecei a aplicar isso e a minha escrita melhorou. Depois do Sim. livro, eu comecei a editar os roteiros, eu comecei a criar, até o roteiro do nosso criativo aqui nos bastidores. Aí a minha equipe avaliando falou assim, nossa, quem escreveu isso? Eu falei assim, eu pós o livro do Gustavo. Então, assim, o Gustavo, pessoal, tem um livro que chama Palavras que Vendem Milhões também, que é um livro fenomenal, minha equipe leu, a gente conversa muito sobre isso, para aplicar, porque o nosso maior desafio é, temos o conhecimento? Temos, mas como nós fazemos para aplicar isso no dia a dia do empresário, do gestor, do próprio vendedor, né, para facilitar a comunicação. A venda nada mais é do que a facilidade que você tem de se comunicar com outra pessoa, né? Eu vejo isso de forma muito intencional no quesito de vendas, né? É verdade. E até você falou da questão da informação. A maioria dos empreendedores já tem informação suficiente. Você já tem informação suficiente, o Dionísio tem informação suficiente, você que está vendo a gente aqui, você tem informação suficiente. O que falta é você aplicar. Verdade. Então, a mesma coisa, livros. Hoje eu diminui o meu ritmo de leitura, mas quando eu pego um livro, eu não avanço para o próximo enquanto eu não aplico todas as lições que estão naquele livro. Às vezes eu volto 2, 3 vezes no mesmo livro até eu conseguir extrair o máximo de aplicação prática. Para não ser só uma informação, mais uma informação para o meu currículo. Ah, eu li 52 livros esse ano, pô, bacana. Tem uma história. Gente, desculpa, vou viajar um pouquinho aqui. Fique à vontade. Né? Mas tem uma história que eu conto num livro novo, né? Que a gente estava num grupo de discussão, que uma pessoa falou, mês passado eu li 4 livros sobre como fazer $1 milhão. E aí a pergunta foi, então quer dizer que você vai fazer $4 milhões? Não, obviamente. Não, porque a pessoa só acumulou informação. O que faltou? Aplicar. Execução, né? Já colocar isso na prática. Exato. Perfeito. E aí, fazendo um paralelo com o nosso trabalho, qual que é o nosso papel como consultores? É dar o direcionamento. Verdade. Para os empreendedores, porque informação tem um monte. YouTube, TikTok, eu acho muita coisa boa no TikTok, eu fiquei surpreso. Então a gente já tem acesso a muito conteúdo. E o nosso papel, então, o empreendedor tem que tomar cuidado com a quantidade de informação que absorve e não aplica. Nós, como consultores, nós ajudamos os empreendedores a aplicar o que muitas vezes eles já sabem. Que interessante. Nós damos alguns treinamentos aqui presencialmente, eu sempre falo isso. O que nós vamos abordar, né, nesse treinamento? Você de casa que está nos ouvindo, é sempre algo relacionado ao que nós estamos aprendendo. Na nossa empresa aqui, nós temos uma reunião que nós chamamos de reunião ritualística. É uma reunião para o clima organizacional da nossa empresa. O tema dessa reunião é uma reunião rápida de 15 minutos, todo dia pela manhã. Mas qual que é o tema da reunião? O que você tem lido? O que nós podemos aplicar? Vamos falar sobre ecossistema, vamos falar sobre gatilhos mentais, vamos falar sobre palavras que vendem milhões. Eu lembro quando o meu irmão estava lendo esse livro, ele trouxe isso em uma das nossas ritualísticas. Aí eu falo assim, poxa, que interessante, que ponto importante. É o momento que nós encontramos de dividir o que nós estamos aprendendo e aplicar isso na nossa rotina. Como isso muda? Né? Porque o conhecimento guardado não tem valor de nada. Mas pessoal, deixa eu apresentar o Gustavo aqui para vocês. Olha só, um renomado consultor de negócios e de marketing, especialista em copywriting e estratégias de comunicação persuasiva, ajuda empresas desde 2009, né, Gustavo, a otimizar estratégias de marketing, aumentar as vendas usando os gatilhos mentais. Fundou a sua primeira empresa com 19 anos, certo? Exato. Acumulou uma vasta experiência em consultorias de negócios, autor do livro Copywriting, Palavras que Vendem Milhões, Gatilhos Mentais, transformou negócios com técnicas avançadas de marketing digital e copywriting e tem uma filosofia de trabalho que tem muita sinergia aqui com a nossa empresa. Copywriting e gatilhos mentais como ferramentas poderosas. Quer vender mais? Quer aprender sobre como aumentar o lucro da sua empresa? Como preservar o seu negócio? Você vai começar por esse livro. Um livro transformador aí que mudou muitas vidas, mudou a história da nossa empresa. E que hoje nós estamos aqui com o queridíssimo Gustavo para contar pra gente um pouco mais desse livro, dessa trajetória. Então, Gustavo, eu quero começar entendendo o que te motivou a criar esse
livro Gatilhos Mentais. Resposta sincera. A gente combinou antes, resposta sincera. Na verdade, no começo, eu não queria escrever, eu não queria nem falar sobre gatilhos mentais. Porque na época que esse tema estava ficando forte aqui no Brasil, tinha muita besteira sendo falada. Então tinha um monte de gente falando, gatilhos mentais, aplica um gatilho aqui, outro ali, e técnicas mirabolantes. E como eu comecei a falar sobre copyright na época, isso foi no período entre 2014 e 2016. Esse livro foi escrito em 2016, a primeira vez. Eu falei, gente, para de me encher o saco, né, querendo uma técnica mágica milagrosa de gatilhos mentais. Então eu escrevi o livro justamente, literalmente, para pararem de me encher o saco. Entendi. Por livre e espontânea pressão. Sim. Mas aí o que eu fiz? Porque o que eu falei para as pessoas? Olha, gatilho mental não é isso que você está vendo. O gatilho mental, ele é uma técnica. Se ele não faz parte de uma estratégia de negócios, você não vai ter sucesso. Verdade. Então, ok, você pode aplicar uns gatilhos, por exemplo, para você melhorar o elemento da prova, para você reforçar a sua autoridade, sua credibilidade, você conta uma história, sim, você pode usar tudo isso, mas como você vai aplicar? Dá para usar tudo isso num post de rede social? Dá. É o melhor caminho? Não necessariamente. Então, você precisa de estratégias que vão dar suporte à sua comunicação. Então, quando eu pensei nesse livro, eu pensei, ok, são esses gatilhos, que estratégia de negócio eu posso aplicar com esse gatilho, ele se reflete numa estratégia de negócios que vai elevar a minha empresa. Sim. Então não é uma técnica isolada, é aquela bala de prata, né? Uma coisa que não gosto nem um pouco. Quando algum cliente fala para mim o seguinte, Gustavo, tem um produto incrível, aí você vem aqui, coloca os gatilhos mentais e a gente vai ficar rico. Não é assim. Não funciona assim. Então, por exemplo, e muitas vezes, toda a construção dos gatilhos mentais de forma estratégica, ela acontece muitas vezes nessa situação com o cliente de uma forma que o cliente não necessariamente quer. Então, teve uma empresa que eu trabalhei, um projeto muito bacana, que a gente alcançou quase 2 milhões de reais em vendas com e-mail marketing. Ao mesmo tempo que o dono da empresa não acreditava em e-mail marketing. 2 milhões. Caramba. Imagina se acreditasse. Mas eu apliquei todos os gatilhos mentais? Sim, mas eu apliquei estratégias que permitiram elevar o resultado da empresa. Não é uma técnica solta. Entendi. É um conjunto. Entendi. Então, pessoal, esse é um livro aqui, Gustavo, que a gente dá pra falar que vai trazer o dinheiro pra dentro de casa. Exato. Esse é um livro que você gestor, você empresário, seu time de vendas, todo mundo precisa estudar. Livro de cabeceira, né, Gustavo? Sim. Para trazer o dinheiro para dentro de casa, para preservar a margem de forma intencional, de forma inteligente. Sabe o que eu vejo, assim, a minha própria vida, né? Durante muito tempo eu acreditava que trabalhar muito, acordar cedo, ficar das 7 às 11 da noite no escritório, no trabalho, era ter grandes resultados, significava você ser um trabalhador. Afinal, a palavra trabalhador vem do significado de escravidão, Exato. né? Então, tem que trabalhar muito, tem que ser difícil, tem que ser árduo. E na verdade, não. Quando você começa a estudar e você começa a perceber e entender que existem ferramentas e técnicas que vão nos possibilitar ser intencional, buscar o maior resultado, ter tempo de qualidade com a família, ter tempo para cuidar da saúde, isso não tem dinheiro que compre, né, Gustavo? Exato. Então, às vezes, a gente é que foi criada uma narrativa de que para o empreendedor ter sucesso, ele precisa se matar de trabalhar. Então, se formou isso no nosso inconsciente coletivo, de certa forma. Então, a gente acredita que a gente tem que ralar mais, suar mais, trabalhar mais horas, senão a empresa não vai crescer. Só que aí, ok, se eu tenho uma rotina de 20 horas por dia, eu estou dedicado à minha empresa, vou perder minha família, vou perder minha saúde. Né? Eu já passei por isso, a gente estava conversando aqui, a Maris também já passou por momentos bem difíceis também. Foi. Então, qual que é a saída? Tem que ter uma saída para isso. Então, a saída é você aprender a construir uma empresa, um mantra que eu uso há muito tempo, sólida, lucrativa e escalável. Exato.
Sem isso, você vai ser o empregado do mês da sua empresa. Você vai ser o empresário. Exato. Centralizador, fica doente, com dor no estômago, não dorme direito. A gente estava conversando nos bastidores, a gente já passou por isso. E muitas vezes eu ouvi isso na minha trajetória, Gustavo, assim, ser empresário é isso. É você ficar doente, é ser difícil, é você não ter tempo para a família, é você abrir mão de coisas que são importantes. E na verdade não. Muitas vezes é a falta de conhecimento, a falta do direcionamento. Se nós tivéssemos consultores naquela época, né, Gustavo? Pois é verdade. Porque ter um mentor que nos guia, eleva a gente para outro nível muito rápido. Então, da mesma forma, por exemplo, você quer ganhar músculo, né? Aquilo que parece, eu estou trabalhando, né? Você quer ganhar músculo, você vai contratar um personal trainer ou de alguma forma algum curso que vai te ajudar a chegar no seu objetivo corporal. Então, o nosso papel como consultores é importante nas empresas justamente para quê? Para o nosso alto padrão, o nosso alto nível, e de ajudar os empreendedores a elevarem o nível deles. Assim como nós também continuamente, né, nós também somos clientes de consultoria, né, então nós também temos mentores, nós também temos consultores que nos auxiliam, justamente para quê? Para continuamente nos elevar. Para buscar essa direção, para distorcer o tempo, para acelerar os resultados, Exato. né? E eu vivi isso, assim, de conseguir me profissionalizar nessa parte de vendas, nessa parte de ganhar mais, de colocar o dinheiro para dentro. Mas aí a gente entra numa questão que é crucial. Ganhei o dinheiro. E agora, Gustavo, o que a gente faz para reter esse dinheiro, para reter o lucro dentro do nosso negócio? Sim, então essa é uma parte importante que muitos empreendedores, e na verdade uma questão, não é o problema, gente, a culpa não é sua, tá? Palavra de copywriter, a culpa não é sua. Nós não fomos ensinados a empreender. Ninguém nos ensinou a empreender. Então, por exemplo, médicos. Médicos são empreendedores porque eles precisam ter a prática médica, precisam ter os consultórios, mas não aprende a gestão do negócio. Então, também de novo, esse inconsciente, né, nosso é de sermos trabalhadores e não de estruturar o processo. E agora sim, eu sou um escritor compulsivo. Eu trouxe um presente extra. Que demais! Porque aqui a gente está falando que o Gatilhos Mentais, e também os outros livros, né? Então, Gatilhos Mentais, Storytelling, que é como a gente usa histórias para vender, palavras que vendem milhões, e-mails que vendem. Gente, e-mail marketing funciona, não para de crescer ano a ano, tá? Fica a dica. Verdade, tem pessoas faturando milhões com isso, não é? Bilhões, olha. Bilhões. Que incrível. E o número de e-mails enviados anualmente só aumenta. Tá? Então, o e-mail marketing não morreu, só cresce. Então, essas são ferramentas que nos auxiliam a trazer o dinheiro. Sim. Só que falta algo para estruturar. Verdade. Então, o meu presente você, já vou mostrar para você também. É um novo livro que está sendo lançado agora. A gente está gravando aqui, dia 25 de julho, lançamento na Livraria Martins Fontes, aqui em São Paulo. Todos convidados para vocês. Gente, primeira vez que esse livro é visto publicamente. Que exclusividade, gente. Você que está assistindo em primeira mão, lançamento. Então, nesse livro, eu falo que os Gatilhos Mentais e os outros livros é como eu faço. Cartas de Ouro para Empreendedores é como eu penso. Então, é como eu penso na estruturação das estratégias da empresa como um todo, mas também da estruturação da empresa e da nossa mentalidade como empreendedor. Que interessante. Então, o livro é como ganhar e o outro é como reter. Exato. Não só como reter, mas como usar tudo isso para crescer ainda mais. Que legal, para poder escalar, que você disse. É sólido, uma empresa, criar sua empresa sólida, lucrativa e escalável. Sólida, lucrativa e escalável. Você está anotando isso? Você que está em casa tem que estar com papel e caneta anotando, porque isso aqui é muito rico, pessoal. Gente, eu estou esperando, eu precisava de um motivo. Né? Então, sólida, lucrativa e escalável. Pronto. Eu escrevi nessa mesa super legal, gente.
Eu queria fazer isso, eu precisava de uma desculpa, consegui. Tá? Isso aí. Esse se chama assim, de tripé para essa base, para manter o negócio saudável, para manter o negócio estruturado. Eu sofri muito, Gustavo, em uma das nossas empresas, porque eu acho que faltou o gerenciamento mesmo. Sim. A gente cresceu muito rápido, muitas vendas. O meu foco sempre foi treinar a equipe e olhar para faturamento. Então, assim, crescer, vender, aquela cabeça de vamos constituir patrimônio. Quando eu olhei para dentro, eu falei assim, meu Deus, agora que a gente precisa compilar todas as informações e entender. Aí a gente foi estudar, foi entender que lucro real é diferente de lucro projetado, né? Existe uma coisa chamada fluxo de caixa. Existe uma coisa chamada fluxo de caixa, a gente não pode dar prazo para tudo, é muito importante negociar, né? Sim. Então, o time de defesa, ele tem que se preparar. Esse livro, ele fala sobre isso, Gustavo? Sim. Então, esse livro, Cartas de Ouro, ele fala sobre um aspecto bastante sobre a mentalidade do empreendedor, e tem uma carta 10, se eu não estou enganado, que eu falo sobre como você compra o seu tempo. Eu estou falando disso primeiro porque a gente tem essa mania de centralizar tudo. Verdade. E aí, se eu centralizo tudo, eu estou mesmo vendo que eu estou vendendo, que eu estou treinando, eu também estou cuidando das contas, e no fim a gente não faz nada direito. Verdade. Então, por que essa carta de comprar tempo ela é importante? Porque assim eu consigo aprender primeira coisa, delegar. Ou seja, aprender a criar processos dentro da minha empresa, trazer o treinamento para as pessoas para criar a solidez da empresa. Para a gente ter essa solidez. E aí, então, essa carta 10, ela, apesar de ser a 10ª, não é a primeira, mas ela é uma das principais, por quê? Para você aprender a ganhar tempo na sua vida, na sua própria empresa. E aí tem outros aspectos, por exemplo, quando você estava nessa fase de crescimento, você sabia que sobrava dinheiro. Exato. Mas fora isso, você não sabia nada. Não tinha clareza, não sabia qual era o percentual da margem, nada. Exato. Então, o livro, eu não entrei em questões técnicas, por exemplo, de você saber o seu markup, eu dei uma simplificada no conceito principal. Então, por exemplo, eu falo sobre o lifetime value do seu cliente. Às vezes a gente está preso só numa venda de curto prazo. Ok, o cliente ele pagou R$1.000. Às vezes, só que esse cliente, às vezes ele volta todo mês e paga lá R$1.000. E isso é uma mina de ouro. E muitos empreendedores não sabem o que fazer com isso. Então, a importância dessa recorrência, né? Exato. Então, assim, recorrência é uma das estratégias para criar solidez e lucratividade. Para te dar a base para você poder escalar. Entendi. Gente, adorei essa mesa. Ela é incrível, né? E você sabe que faz muito sentido a gente estar conversando sobre isso, porque a gente precisou viver isso na experiência, né? Sim. Nossa rotina, nossa história traz muito isso. Você que está em casa, você não precisa passar por isso. Você, gestor empresário, se você fizer a aquisição desse livro, né, Gustavo? Sim, já vai ter estratégias aqui para aumentar o seu lucro de forma eficiente e inteligente, né? Exato. Tem um conceito muito simples e assim, para muitas pessoas isso parece novidade. Mas isso existe há muito tempo. Então, por exemplo, técnica secreta, spoiler do livro, né, é o que a gente chama de back-end. O que é back-end? Eu já tenho uma lista ou de leads, mas de preferência de compradores. Então essas pessoas já compraram da gente. Uma forma exponencial de criar lucro e dinheiro do nada, literalmente. Você simplesmente vende para essas pessoas que já compraram alguma coisa. O famoso upsell. Que aí pode ser um produto de maior valor, um produto de menor valor. Eu não tenho nada para vender, mas eu conheço a Damares que tem um processo legal, posso indicar o serviço dela e ganhar uma comissão. Isso são... E muitas vezes a gente não visita essa carteira de clientes. Exato. Né? Eu tenho esse sentimento, essa lembrança, né, daquela época a gente vendia, a gente estava sempre focado em quê? No cliente novo. Sim. Sempre o lado de fora, mas a parte de dentro, né, a gestão desse cuidado com o cliente, o pós-venda, o relacionamento, o cliente que comprou de você, ele tá, na sua opinião, mais apto a comprar novamente? Sim, com certeza. Então, um cliente é um cliente é um cliente.
Então, o custo para a gente atrair um cliente novo, ele é muito alto. Se a gente vamos colocar um número aqui aleatório. Tem um custo 10. Então, vamos supor, você gasta R$10 para atrair um cliente. Só que para você gastar esses 10, você tem um esforço de criação, rede social, anúncio, captura de lead, ter um produto de entrada. Muitas vezes essa primeira compra ela é feita no prejuízo dependendo da sua situação. Tem empreendedor que não tem margem nenhuma para atrair esse primeiro cliente, não está sempre no sufoco. Só que a partir do momento que você consegue cruzar essa barreira, ok, você passou esse custo 10, essa pessoa está pronta para comprar de novo de você, porque ela já entrou no seu mundo. Então você tem um dever do seu produto, do seu serviço ser excelente, porque você precisa encantar essa pessoa. Agora que você encantou essa pessoa com o seu over delivery, com esse encantamento na entrega do produto ou do serviço, você pode oferecer um outro produto que vai complementar a jornada dela. Que interessante. Isso vale tanto para o digital quanto para o presencial, né? Sim. Porque eu tenho uma história, né? Quando a gente estava no começo da fundação, do negócio, da nossa empresa, eu tinha um produto que eu queria colocar no mercado e esse produto era uma inovação e ninguém acreditava no produto. Então era algo que ainda não existia. Era um posicionamento diferente que o mercado fazia e estava habituado. Mas eu tenho por mim, né, por tudo que eu já estudei, que a margem no lucro ela mora onde ninguém faz ainda. Né? A oportunidade ninguém usa, então é ali que eu vou inovar para poder absorver essa margem, né? E eu lembro que nós investimos 8 meses do nosso tempo em viagens, em passagem, em equipe, em desenvolvimento. Imagina quantificar tudo isso para sair essa primeira venda. Mas quando essa venda saiu, foi assim algo transformador para aquele segmento, para aquela cultura, para outros clientes comprar. Né? Faz sentido isso, Gustavo? Sim. E é até muito legal porque você desbravou a parte da inovação, propriamente como você fez, é um dos maiores desafios. Porque é um caminho que ninguém está indo, tem um baita potencial de margem, mas é um caminho mais árduo. Muito. Então, e aí alguns empreendedores acreditam que para ter o sucesso tem que inovar. Mas tem habilidades específicas para isso, você tem. Mas muitas vezes a gente consegue também criar esse diferencial criando uma inovação única, mas dentro do nicho que nós já estamos. Por exemplo, eu tenho uma série de concorrentes, no digital é um pouco mais fácil, tá? Mas no presencial também, no físico também é possível. Tem uma série de concorrentes que falam coach de desenvolvimento, né? Falando assim uma coisa bem genérica. Então existem vários coaches de emagrecimento, de desenvolvimento, emagrecimento, ganhar dinheiro. Qual que é a sua maneira única e diferente dos outros que você está fazendo? Então, por conta desse posicionamento único seu, você sendo você, isso não é uma inovação como a sua. É um outro rol de habilidades. Mas você consegue também encontrar um posicionamento único que vai atrair pessoas que se conectam com você. A gente pode chamar isso de branding, a sua própria marca, o seu próprio ideal, né? Sim. E a gente estava falando de próprio movimento. Exato. Hoje, para quem me conhece das antigas, sabe que eu sou totalmente anti-rede social. Eu só fui criar no Instagram em 2023. E eu gosto só de mencionar isso porque quando você vê esse vídeo, eu não sei quantos seguidores eu vou estar. Mas assim, eu vendi 200 mil livros sem ter Instagram. Então, eu não tenho que ter rede social, não é uma obrigatoriedade, ajuda. Hoje, como eu vejo as redes sociais? Como uma forma de criar um nicho em torno de mim. Eu tenho concorrentes? Deve ter pessoas que falam coisas parecidas comigo. De verdade, eu não sei. Não sei. Porque eu estou criando, isso não me importa. Porque eu estou criando a minha mensagem, o meu posicionamento. A sua real identidade. Exato. É você, sendo quem eu sou. E se você se conecta com o que eu estou falando, da forma com que eu apresento
a minha mensagem, como eu acredito, os meus valores. Ok, então vem para dentro do meu mundo. Se você não conecta, pode ser um hater, pode ir lá comentar, como eu recebo alguns com frequência, né? Então, você não sabe o que ele tá falando. Não tem problema nenhum. Tá bom. Não tem problema nenhum. Que bacana, que bacana. E vamos agora trazer um pouco assim dessa questão dos gatilhos mentais para o pessoal que está nos assistindo, que ainda não conhece. Como você definiria, em algumas palavras só, gatilhos mentais para os empreendedores? É uma resposta é um pouco diferente essa resposta, né, como as pessoas esperam, mas o gatilho mental, o melhor gatilho mental é um desejo genuíno de querer transformar a vida do seu cliente. Uau. Então o gatilho mental para mim sempre foi isso. Então, gatilhos mentais sempre foi empreender, né, como um todo, sempre foi e sempre será um negócio de transformar vidas. Isso para mim é gatilhos mentais. Então, então quando você tem esse desejo genuíno, o seu cliente ele vai se sentir inconsciente. Hoje a gente está aqui no podcast, tal, foi combinado, a gente conversou mais vezes, mas teve uma comunicação inconsciente, teve um match inconsciente. Sim. Né, de eu estar aqui junto com a Damares, teve o intermédio do Dionísio também. E então teve esse movimento inconsciente. Então o gatilho, isso já é a aplicação real do gatilho mental. E faz sentido, porque quando eu li o seu livro, eu senti um rapport. Quando eu li o livro, o início, a consultoria, a história, a fase que a gente passou de problemas de saúde, por querer fazer o nosso negócio dar certo, se entregar tudo. Às vezes nem o que você tinha ali para entregar. Exato. Eu lembro que quando eu fiquei doente, uma fala do meu médico me marcou muito. Porque ele falou assim, Damares, você tá com burnout. Aí eu falei assim, burnout? Eu amo o que eu faço, como que eu tô com burnout? Aí ele falou assim, o burnout dá nas pessoas que amam o que faz. Porque você não sente que você está adoecendo. Então o meu trabalho, ele sempre liberou uma dopamina assim muito grande. Só que eu estava fazendo do jeito errado. Eu queria resolver as coisas na força do braço. Sim. Então, quanto mais eu abraçasse, eu acordava mais cedo. Eu lembro de fazer viagens para a Bahia, Gustavo, eu acordava 4 da manhã para estudar, para poder fazer a fórmula, para poder dar tempo de fazer tudo. E o que eu consegui com isso foi somente adoecer. A falta dos gatilhos certos tem um peso muito grande, não tem? Tem sim. E aí a gente começa a mesclar, né? Gatilhos mentais, estratégias, construção da empresa como um todo. Porque é muito. E de novo, assim, esse livro Cartas de Ouro para Empreendedores, ele é muito bacana porque eu narro como eu mesmo venho me livrando, né? Então também é um processo, né? Como eu venho me libertando dessas amarras de eu ter que fazer tudo. Né? Então, a gente comentou antes, né? Não é normal, tem gente que fala que é normal adoecer se você é empreendedor. É normal a gente ser louco. Isso é. Pro empreendedor, o que é normal é ser louco, ter essa visão. Mas não é para ser normal adoecer. É verdade. Se surge, você ainda teve sorte, porque você falou que o seu trabalho liberava dopamina. Quando eu tive o meu burnout, meu trabalho não me liberava dopamina nenhuma. O meu próprio trabalho no marketing digital, ao invés de ser uma coisa prazerosa, isso estou falando na época de 2018 mais ou menos, eu vivia de e-mail marketing. Mas para mim, cada vez que eu sentava para disparar um e-mail marketing, era um peso que parecia que estava me matando. Então a gente precisa aprender a trabalhar melhor. Não é no MOOC que a gente vai conseguir ter resultado. A gente pode, no começo, a gente pode ter um esforço maior. Mas se a gente ficar preso nesse loop, a gente vai só se afundar. E aí vai ter burnout, e aí é só ladeira abaixo se você não se volta para dentro. A primeira esfera é quando a gente atinge o nosso próprio corpo, né? A gente começa a se automutilar, eu falo, né? Então, você deixa de ir na academia, você deixa de ler. Quando a minha terapeuta ela falou assim pra mim, o que você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Aí eu falei assim, bom, atualmente eu não tenho, mas o que eu gosto de fazer, né, que eu gostava de fazer era ler e cozinhar. E hoje são coisas que eu não abro mão, porque me deixa feliz, me deixa motivada, me deixa inspirada.
Eu gosto de muitas vezes, eu faço muita reunião com clientes, Sim. né, com mentorados, o pessoal do MEC. Eu falo assim, nossa, no livro que eu tô lendo, tô vendo isso, isso, isso. Eu sempre divido, porque além de você levar o conhecimento, você tem a possibilidade de reforçar a sua ideia, de reforçar, de implementar e de gravar. Quando Sim. você grava a ideia na sua cabeça, eu falo assim, ó, agora a gente vai executar de fato Sim. aquilo que a gente aprendeu, né? Porque é o que você falou, não adianta ler 52 livros se a gente não colocar isso em prática. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. O livro Cartas de Ouro para Empreendedores, qual que é a principal mensagem que ele traz para o empreendedor? Olha, que são tantas mensagens legais, é difícil escolher uma. Né? Se você pudesse escolher a principal. Olha, a principal mensagem desse livro, para mim, é como você consegue. Vou repetir um pouco, né? Para você criar uma empresa sólida, lucrativa e escalável, esse é o objetivo, mas, de certa forma, ele é um gatilhos mentais 10 vezes. Porque se o gatilhos mentais, a aplicação dos gatilhos mentais é você transformar a vida das pessoas, você criar uma empresa sólida, lucrativa e escalável, é você transformar 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais vidas. E quando a gente entra nesse movimento, o dinheiro ele vai vir. Ele é uma consequência natural. Sim. A gente que busca aqui, por exemplo, dobrar um lucro, aumentar um lucro, sempre de forma estratégica, é pensando nisso. Como eu faço para ter tempo de qualidade com a minha família? Como eu faço para não abrir mão da minha rotina? Tem alguns comportamentos que a gente descobre ali ao longo da nossa trajetória de empreendedores, né? É que você não pode abrir mão de você mesmo. Sim. Você tem que começar o dia com uma rotina, com hábitos saudáveis, preservar um momento familiar. Eu vivi, Gustavo, uma fase da minha carreira que eu falo assim que eu me sentia sozinha. Eu tinha uma empresa com mais de 50 funcionários, uma rotina acelerada, mas eu me sentia sozinha. Por quê? Porque eu estava viajando, eu estava distante, mas eu fazia aquilo em excesso. Eu não tinha tempo para colocar as coisas em ordem em casa, para fazer mercado. Então, quando eu sentei para conversar com meu esposo, eu falava assim, eu sinto falta de cozinhar, eu sinto falta de estar em casa, dormir na minha cama, eu sinto falta de ir no mercado, fazer coisas normais. Só que um dos nossos valores aqui na empresa é a autorresponsabilidade. Você, empresário que está nos assistindo, não tem como você avançar se você não se mudar, primeiramente. Sim. Se você não entender que você como gestor, você como empresário, você muda e o restante muda também. Com certeza. Essa ação, né, de falar assim, olha, eu preciso dominar minha agenda, eu preciso transmitir, é uma jornada, a gente luta com isso. Exato. Né, diariamente. Inclusive, quem vem me ensinando muito isso, meu mentor, é Dan Martell, é um mega empreendedor, então quem entende inglês segue ele. Né? Então assim, ele fala que como está o nosso calendário, é onde estão nossas reais prioridades. Se no seu calendário não está um horário reservado para você ler um livro, ir na academia, passar um tempo com a sua família, então isso não é a sua prioridade. E é muito importante a gente criar essa rotina, esse tempo para nós. E aí entra que está todo mundo interligado. Para eu conseguir ter o tempo para mim, ter o tempo para minha família, eu preciso ter uma empresa que não dependa de mim. É isso. Eu conheço muitos empreendedores que, se eles não estão na empresa, a empresa para de funcionar. Então, dando um exemplo, a gente não só escreve o livro, tá? Eu vivo o que eu escrevo. Eu trabalho com uma agência na Austrália, né? E eu criei uma agência também para atender clientes internacionais. Só que para eu vir aqui para esse podcast, é 1h30 de deslocamento para vir, 1 hora para voltar. Estamos aqui, eu não estou só gravando, então assim, eu estou praticamente 6 horas fora, se for somar tudo, e tá tudo rodando. E tá tudo bem. Por quê? Tenho processos estruturados para isso, tenho uma equipe capacitada e formada, e eu posso me priorizar como empreendedor. E se eu não estou bem, a empresa degringola. Se eu centralizo, eu não poderia ter esse tempo aqui. É isso.
Quando você entende que o fato, a liberdade, né, de você ter tempo estratégico, né, a gente estava aqui conversando sobre várias estratégias, sobre ideias, sobre parcerias. Se você está preso no operacional, você não consegue ter essa clareza. E muitas vezes você não consegue nem ver se tem alguma torneira vazando, né? Isso aconteceu dentro do meu próprio negócio. Assim como o Gustavo falou, a gente viveu algumas dificuldades e hoje, sendo mentores, né, a gente pode ofertar algo de diferente para os nossos mentorados, ensinar a rota para que vocês não sofram com esse mesmo trajeto, né? E o nosso movimento é crescer sem adoecer. No MEC, que é a nossa metodologia aqui, Gustavo, a gente colocou até isso dentro do bônus. Crescer e não adoecer e como tornar o negócio uma empresa interessante para um investidor. Sim. A Aston, que nós estamos aqui, que é a holding, ela investe em outros negócios. Só que a gente, quando se conectou, a gente falou sobre isso. O que as empresas precisam normalmente não é dinheiro. É entender qual é a torneira aberta, como eu faço para mudar o jogo dentro do meu negócio, como eu faço para sobrar mais dinheiro. E aí sim, estar preparado para entrar no dinheiro e tornar o negócio escalável. Porque se o dinheiro entra, mas entra para tampar buraco, qual que vai ser o efeito disso, né? E por que um investidor vai investir na sua empresa se você é o responsável para tudo? Exato. Se você é o processo, se você é a empresa como um todo. Então, todo o trabalho que você faz, que também é a proposta do livro, é justamente ter esse preparo. E, gente, tem um mito, tá? Eu acho que foi uma má interpretação, tá? Que a gente faz tudo isso para a gente parar de trabalhar. Gente, a gente libera tempo não para parar de trabalhar, mas para a gente continuar trabalhando com um tempo de qualidade, obviamente, mas para a gente continuar trabalhando nas estratégias que vão realmente permitir o negócio crescer mais. Isso. Onde eu agrego mais valor para a minha empresa? Respondendo um comentário no Instagram, editando um vídeo, ou todas as tarefas têm valor. Mas será que eu não contribuo mais com a minha empresa, na estratégia, na visão da minha empresa, estando em um podcast, conversando para criar uma potencial parceria de sucesso, encontrando parceiros de sucesso? Então é para a gente aprender a direcionar melhor a nossa energia. Se eu posso ir para uma reunião que potencialmente pode me soltar um potencial de 10 mil, 100 mil, 1 milhão, a gente não sabe. Por que eu não invisto meu tempo nisso? E por que eu estou ficando preso respondendo comentário no Facebook? A falta de clareza, né, que eu vejo assim, o que eu faço? Eu acompanho, né, a vida assim, dos meus clientes, dos gestores, mentorados do MEC, até as pessoas que estão no nosso treinamento presencial. O MEC tem uma versão do presencial também. Eu vejo o quanto eles são movidos pelo WhatsApp. Sim. Então, assim, o WhatsApp está no Poço relógio. sem fundo. Aí chegou a mensagem, a prioridade é aquela mensagem. Então eu falo assim, opa, peraí. Aí chegou outra coisa, agora eu vou fazer outra coisa. Então, não trabalhar com agenda, não trabalhar com processos ideais que te fazem entender onde você vai ser mais importante, isso te afasta do lucro, você concorda? Sim, com certeza. Eu converso com muitos empreendedores e eles falam o seguinte, eu faço tudo, eu gravo, eu respondo mensagem, gravo vídeo, publico, respondo comentário e tenho uma empresa. Mas eles falam, eu faço isso porque eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa. Eu falo isso para todo mundo. A partir do momento que você contratar uma pessoa que consegue te liberar dessas tarefas operacionais, por exemplo, você vai conseguir focar nas tarefas que vão gerar dinheiro para você. É isso. E aí você vai poder pagar. É isso. Eu vejo que assim, às vezes é um pensamento de escassez, né? Sim. É um pensamento de escassez, falar, não, mas se eu tirar aqui, poxa, eu estou investindo, sei lá, às vezes 3 mil reais numa pessoa, num colaborador, que vai te dar tempo para você ganhar contratos de 1 milhão, contrato de 2 milhões, e aí você, não posso, você fica ali querendo controlar e te afastando do lucro, te afastando dessa questão do esforço inteligente que a gente fala, né? A gente estava falando aqui sobre inovação
E inovar é algo assim transformador. Todo mundo acha a palavra inovação linda, né? Sim. Nossa, como é maravilhoso inovar, como é incrível. É difícil, é um trabalho muito árduo, mas ele precisa de uma disciplina muito grande. Sim. E ele precisa de uma clareza, né? Dentro do módulo do MEC eu falo muito isso. Gestão de inovação, você precisa saber qual que é o seu alvo. E você não Sim. pode parar até você conquistar aquilo e você implementar suas ideias, porque tem pessoas que vão falar que não vai dar certo, né, Gustavo? Sim, você já ouviu isso na sua trajetória? Sim, basicamente minha vida inteira. Resumindo, minha vida inteira. Né? E essa questão do foco é importante, porque o foco não é o foco de objetos brilhantes. Tem uma coisa brilhando aqui, eu vou correr para cá. Tem um objeto brilhante ali, eu vou correr para lá. Tem aquele filme, o Up. Tem os cachorros. Esquilo! Esquilo! Tem o empreendedor esquilo também, né? Esquilo! Esquilo! Só que isso tira o nosso foco do objetivo, de atingir realmente o que a gente quer. Então, o foco é foco até você conseguir o sucesso. Isso. Só que, gente, isso também não é para ser martírio. Né? Se você tem um produto incrível e você não consegue vender, você que é o dono do produto, do serviço, você não consegue vender, pensa primeiro se você realmente está sabendo vender. Ou outra coisa é ver se realmente as pessoas realmente querem isso. Outra lição que eu trago no livro também. Se você vende uma solução que as pessoas não querem, né? Eu gastei 9 meses, 63 mil reais, já contei essa história várias vezes, e ninguém comprou. Foram 4 vendas de 50 reais. Então, assim, eu criei uma solução, eu não era um bom vendedor na época, mas eu percebi, depois de 63 mil reais em 9 meses, eu percebi que as pessoas não queriam comprar o que eu estava vendendo. Então, a gente também precisa saber quando tem que mudar de rota. Sim. Mas se você tem, tem um produto de sucesso, Mac, né, esse é o seu caminho de sucesso, foca até dar certo. Isso. E o Gatilhos Mentais, ele fala muito sobre isso, né? Sobre o desejo, como você faz para despertar isso no seu cliente. Eu lembro que quando eu apliquei, foi muito incrível para mim, foi algo assim transformador, porque eu estava levando um produto que não existia no mercado. Então a primeira coisa é, você é maluca? Isso quimicamente, agronomicamente é impossível, mas não tem um produto assim. Eu falava, essa é a questão. Ninguém tem. E agora você tem a oportunidade de ter esse produto. A questão é, você vai deixar essa oportunidade passar? Porque você tem a oportunidade de desenvolver isso como pioneiro. E eu tô aqui ainda para te dar exclusividade disso. Você não pode perder essa oportunidade. E aí, nesse primeiro momento, eu vi que eu despertei algo neles. Eles ficaram receosos. Eles falaram, Damares, a gente pode pensar? Eu falei assim, claro, fica à vontade, pode pensar. Passou 3 dias, eles me chamaram e falaram assim, nós queremos isso, nós vamos enfrentar isso porque é algo que o mercado não tem. Hoje, Gustavo, o mercado pede por esse produto. Muito bom. Hoje o mercado assim se adaptou tanto nesse produto que ele pede por isso, e eu falo assim, ó, olha como é você implantar esse desejo, tem uma trajetória, você tem que fazer todas a sua responsabilidade técnica, né, de inovação, de implantação, mas se você não sabe como colocar essa ideia e outra, uma ideia que faça sentido com um propósito por trás, que seja importante para seu cliente, que vai ser o seu distribuidor, para o cliente lá da ponta também, que vê todo esse valor agregado e fala assim, faz sentido. Eu lembro que o meu cliente falou assim para mim, a frase dele que me marcou, nossa, mas é que você chegou aqui no momento certo, do jeito certo. Foi intencional. Sim. Eu estudei para estar ali. Exato. Eu entendi qual era o problema, eu entendi como que eu poderia levar uma solução e como que eu ia despertar esse desejo nele. Tudo isso através de gatilhos mentais. Sim. Exato. Então, o gatilho mental é a aplicação prática, né, para você vender. Assim, gente, money, show me the money, né, dinheiro no bolso. Mas, por exemplo, essa sua trajetória é bacana, porque qual que é uma grande questão com os empreendedores? Por conta do dia a dia, rotina, conta chegando, a gente perde a habilidade de sonhar. Se você não se permitisse sonhar, tipo, gente, tem uma oportunidade inexplorada aqui, vamos. Né? Hoje está colhendo os frutos, mas você se permitiu sonhar.
muitos empreendedores perdem esse ímpeto de sonhar. E aí fica preso naquela rotina, e ao invés de você ganhar energia, crescer, você começa a se definhar como empreendedor. E além de inovação em produto, você acredita que é possível inovar através de processos, através de outras estratégias? Porque a gente está falando aqui, pessoal, de um exemplo de produto físico, Sim. mas tem outras formas de definir, né, essa inovação. Eu quero usar essa mesa de novo. Vamos lá. Eu precisava de uma desculpa. Mas assim, tem uma forma muito simples que eu não vou chamar de inovação em processo. Né? Mas, por exemplo, como que eu ajudo muitas empresas a entenderem o que precisa ser melhorado? Chegou um cliente, certo? Certo. O que acontece? Ok, chegou aqui no departamento comercial. Ok, e aí o que acontece? Tem uma conversa no telefone. Aí nessa conversa no telefone tem um cadastro no CRM. Mentira, a maioria não tem, deveria ter. Aí vai falar com o responsável técnico. Aí vai para logística, aí vai para impressão, e blá. Isso aqui é difícil. Para você, pra gente é natural. Comum. Na maioria das empresas que eu atuo, não tem nada parecido com isso. Então eu não vou chamar de inovação porque não é, porque para mim, para você, isso aqui é o básico, saber esse fluxo, saber esse processo. Como que a gente pode melhorar? Ok, tem um departamento comercial aqui. Como que eu posso melhorar o atendimento? Como que eu posso melhorar a conversa por telefone? Qual que é o processo? O que precisa acontecer? Você vai fasear isso. Primeiro é criar essa estrutura, depois você vai fasear isso e colocar as métricas de melhoria em cada uma delas. Exato. Incrível. Isso daqui, com certeza, já vai aumentar o lucro. Com certeza. Porque, às vezes, o que eu coloco? Tem gravação de vendedor vendendo e tem gravação do dono vendendo. Eu coloco as duas gravações lado a lado e eu junto o que o vendedor está fazendo de melhor, o que o dono está fazendo de melhor, onde eles estão errando, né? E a gente cria um novo processo de vendas. A mesma coisa, na parte de logística. O produto tem que ir para o distribuidor A, B, C e D. Será que esse é o melhor caminho? Será que não tem pontos que podem ser otimizados? Será que não tem uma torneira vazando aqui? Sim. E olha que interessante isso que você trouxe, né? De avaliar o dono vendendo e o vendedor mesmo vendendo. Esse dono, se ele não está transmitindo, comunicando com a forma que deveria com a equipe, ele não vai vender igual. Se ele não está vendendo igual, está faltando a comunicação. Então, comunicação muitas vezes não tem a ver só entre cliente, né, e vendedor. Sim. A maioria das pessoas que nos procuram aqui, no MEC principalmente, falam, não, é porque eu preciso melhorar a comunicação com o cliente. Mas a comunicação interna ainda é ruim. Né? A comunicação entre a equipe é ruim, o clima. Não tem um processo desenhado, não tem um processo de treinamento estruturado. Então, por exemplo, uma empresa falou, eu tenho um vendedor que fatura 4 e os outros vendedores faturam 1. Ele cria uma consultoria. Assim, eu dei uma resposta um pouco na lata, a pessoa acho que não gostou muito, eu falei, manda eles copiarem o vendedor que vende 4. Simples. Documento o que ele está fazendo, né, monta o processo de treinamento para melhorar. Isso. Tem o seu livro Store Selling, né? Sim. Fala sobre histórias de como vender e tudo mais. Eu tive na minha equipe um vendedor que foi o melhor vendedor, né, de todos ali. E o que ele era bom? Em contar a história. Como ele era bom em fazer analogia, em contar a história, em empreender a pessoa. Eu não entendia que existia uma técnica até ler o livro, até entender. Porque eu falava assim, cara, ele encanta as pessoas. É porque ele é carismático, porque ele toca violão. Não era. O fato dele envolver aquilo numa história fixa, né, encanta. Exato. Conta pra gente um pouco do storytelling aí, o store selling, dentro do mundo empresarial. Como você vê a importância dele? Então, eu só gosto de deixar claro a diferença, que storytelling é você contar uma história que encanta. Isso. E aí quem gosta de estudar, Jornada do Herói, todos os filmes de sucesso, a maioria praticamente segue a Jornada do Herói. Então, é contar a história que encanta. Story selling
É você contar uma história que encanta e vende, que já coloca o cliente na posição emocional de compra. Quando são empresas maiores, às vezes isso é um pouco diferente, mas para a maioria das empresas, qual que é a melhor forma de você vender o seu produto e vender o seu serviço? Você conta a sua história de transformação pessoal. Porque as pessoas vão se identificar com a sua história. Você mesmo falou, você se identificou com a história que eu coloquei no livro de depressão, de empresa, depressão, etc. E eu cheguei num momento de sucesso. Quando você conta a sua própria jornada de transformação para o seu cliente, ele vai ter esse mesmo raporte, ele vai ter essa mesma sensação de que você entende ele. Porque o cliente ele se projeta em você. Talvez você não consiga contar uma história de transformação pessoal vendendo terra. Mas você pode contar histórias sobre, por exemplo, de outras empresas, outras pessoas que começaram a aplicar esse processo, como isso mudou a plantação delas. Verdade. Então você traz essas histórias, então eu falo muito de depoimentos, estudos de caso. Essas são as melhores histórias, e além da sua própria história de transformação pessoal, para você aplicar e vender. O livro Storytelling, que eu escrevi junto com o meu amigo Paulo Macedo, ele traz a técnica. Então existem modelos, estruturas que você pode seguir que vão colocar o cliente nessa posição ideal de compra. Resumo de tudo. A melhor história para você vender é a sua própria história de transformação. Você consegue ser rico em detalhes, você coloca sentimento, coloca emoção, é você verdadeiramente, né? Nada como genuíno, né? Nada como... eu tenho para mim que o nosso propósito está muito linkado com a nossa história, Sim. com a nossa principal dor, nossa principal transformação, porque através disso tudo que aconteceu, eu vejo que nós dois somos muito gratos. Você empresário pode estar se associando aqui nessa história, porque no nosso momento de maior dificuldade, de maior dor, foi necessário para a nossa maior transformação. Exato. Foi impulsionador para falar que eu preciso mudar, eu vou virar a chave desse negócio. Então é algo que realmente marca e transforma. E quando você consegue levar isso para o seu cliente, para os seus colaboradores, dentro de uma empresa, né? As pessoas elas compram e vivem o sonho junto contigo, né? Exatamente. Então a gente fala de gatilhos mentais, copywriting, comunicação persuasiva, o próprio empreender, mas tudo é um jogo de pessoas. Então, minha definição de empreendedorismo são pessoas transformando as próprias vidas, transformando as vidas de outras pessoas. Isso. E aí, como a gente comunica isso? Com as nossas histórias. Da nossa própria transformação de vida, da transformação de vida das outras pessoas. E isso começa a entrar nessa espiral positiva. Uau, que isso. Eu fico muito feliz de ver que a loucura que a gente fala do empreendedorismo, né? Não é só nossa aqui. Não tô sozinho, eu não sou o único louco. Porque quando você tá dentro do seu turbilhão de emoções, você fica achando assim, nossa, meu mundo acabou, errei a estratégia, ai, não consegui, não bati a meta, não tô conseguindo tirar essa carga, esse peso de cima de mim. Mas quando você vê que essa é a realidade de todos os empresários, isso se familiariza, né? Você fica mais confortável. E que existem técnicas para você poder aplicar e deixar isso mais leve, né? Não precisa ser doloroso, né? Com certeza. E assim, se você por acaso está num momento mais desafiador na sua empresa, na sua carreira como um todo, tá tudo bem. O que você precisa fazer? Você precisa parar, respirar, olhar para dentro. Até eu tenho um outro livro que é mais voltado para a espiritualidade, ele é chamado Gatilhos da Alma, que ele ajuda nesse processo de nos comunicar conosco. Então, gatilhos mentais e comunicação externa, gatilhos da alma, comunicação interna. Então, você aproveita esse momento, olha para a situação que você está, assume a responsabilidade e cria uma mudança. E falando, por exemplo, a gente está falando aqui um pouco de histórias também. Hoje, estou vivendo uma nova reprogramação na minha mentalidade, porque por muitos anos eu tive dificuldade em montar uma equipe ao redor de mim.
Hoje a gente estava contando, tem quase 10 pessoas, a gente contando assim, o time como um todo. Mas se eu não passasse por toda a minha jornada de desafios, se eu não batesse o pé, falasse, não, está na hora de mudar, eu preciso mudar, eu estaria indo ladeira abaixo. Sim. De novo, eu não quero. Sim. Então, o momento de desafio é o momento de você se transformar. Isso. Então, assim, abraça, sente esse momento, mas assume para fazer uma transformação. Usa isso como uma motivação para você ir para o próximo nível. Sim. E sabendo, identificando qual que é a torneira aberta, né? Por exemplo, eu, Damares, tenho facilidade em centralizar. Só que eu fico sempre alerta nisso. Aí eu já me policio. Eu tô centralizando de novo. Ó, peraí, deixa eu soltar aqui e vou delegar. Aí eu entrego. É normal isso? Olha, eu vou falar uma coisa que aconteceu ontem, numa festa de aniversário. Eu tô me disciplinando tanto a aprender a delegar. Eu tava numa festa de aniversário, tava ajudando a servir, na festa de aniversário da minha esposa. E precisava fazer muitas coisas. Eu comecei a pedir para os convidados a fazerem as coisas. Sensacional. Então, assim, eu podia sair correndo, colocar coisa na TV, pegar não sei o quê. Aí eu vi alguém passando e falei, você pode fazer isso? As pessoas estão felizes de Exato! ajudar. Exato! Fica, não, claro, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer pra você. Sim. Então, assim, é uma disciplina de treino para eu aprender a delegar. É isso. A mesma coisa, eu sou uma pessoa muito técnica. Então, eu rodo anúncios no Facebook. Para mim é muito fácil eu estar com um relatório, eu mando 5.000 ligações por dia para um call center. Uau. Então, para mim é natural estar acompanhando aqui o relatório. Se a campanha está positiva, tranquilo. Se a campanha está negativa, eu estou com o relatório aberto ao mesmo tempo. Para mim é muito fácil eu abrir o Facebook lá e parar a campanha. Uhum. Só que o que acontece? É a mesma questão lá do responder o comentário no Instagram. Eu preciso capacitar a minha equipe para que eles saibam acompanhar os relatórios, ter o mesmo processo analítico que eu tenho. E eu preciso capacitar a minha equipe para eles tomarem a decisão sem depender de mim. Isso. E sendo sincero, gente, tá tudo bem. Dá um cagaço fazer isso. Por quê? Às vezes a gente é muito bom. E as pessoas às vezes não têm o mesmo ritmo. E não têm o mesmo ritmo. Mas aí tem a filosofia dos 80%, que eu trago no livro também. Se você consegue trazer alguém que faz 80% do trabalho para você, gente, que maravilha! Acabou, não precisa fazer mais nada, é isso, né? Isso. Gustavo, e pra gente fechar o podcast de hoje, pra gente finalizar, se você como empresário pudesse dar um conselho pro Gustavo lá de trás, qual seria? Vamos lá. São muitas lições, né? Mas assim, então vou dar algumas pílulas que eu falaria para o Gustavo. Né? Primeira coisa assim, se você já é um empreendedor assim, mais soltinho, né? Então, venda primeiro, construa depois. Vê se o que você está oferecendo as pessoas realmente querem. Tá? Porque eu já contei a minha história, né? Eu já fui ladeira abaixo, 9 meses, muito valor alto investido, e as pessoas não compraram. Então, lição 1, venda primeiro, compre, construa depois. E a lição 2, aprenda a comprar tempo. Eu acho que essa assim, é a principal. Ele está falando para mim, o que é o principal do Cartas de Ouro? É você aprender a comprar o seu tempo. Quando você aprende a comprar o seu tempo, você vai viver melhor, você vai construir uma empresa sólida, lucrativa, escalável, e você vai estar transformando vidas. Gente, para muitos empreendedores isso já é um pouco natural, para alguns não tanto, mas dá uma satisfação muito grande você ter essa sensação de, nossa, eu estou gerando empregos. Isso. Eu estou ajudando realmente as pessoas a ganharem dinheiro. Isso. Como que eu chego, como que eu me torno bilionário? Ajudando milhares de pessoas a se tornarem milionárias. Então essa é uma mentalidade que é muito falada, né, em alguns meios, mas que ela é realidade.
se eu consigo ajudar pessoas a crescerem, estou falando assim de colaboradores, inclusive, não estou nem falando do cliente final, mas se eu consigo levar meus colaboradores a crescerem comigo, para eles se tornarem milionários, olha que transformação. Imagina o impacto que eu vou estar causando no mundo. Imagina o impacto que eu vou estar causando na vida dessas pessoas. Mas isso só é possível, na minha visão, com a minha mentalidade de hoje, se eu aprender a comprar o meu tempo. E o tempo é o nosso bem mais valioso. Acho que ninguém no leito de morte falou queria ter mais dinheiro. Provavelmente falaram que queria ter mais tempo. Verdade, uau. Obrigada, Gustavo. Eu agradeço. Obrigada, pessoal. Então nós vamos encerrar por hoje. É uma honra ter o Gustavo aqui conosco. Eu já era fã, mas agora de verdade estou com meu coração quentinho aqui porque eu pude dividir isso com vocês. Deixem o like, comenta, envia para o seu amigo que é empresário, para o seu amigo que precisa do Cartas de Ouro e do Gatilhos Mentais, Desejo e Como Reter o Dinheiro, estratégias de processo dentro do seu negócio. Vocês não vão se arrepender, gente. Um beijo grande. Olha só, a equipe falou aqui, quase que esquecemos. Eu vou receber um autógrafo aqui no meu livro, uma dedicatória. Uma dedicatória. Ao vivo, gente, aqui no podcast com vocês, nos dois, hein? E esse aqui chegando em primeira mão, né? Ai, que alegria, gente. Literalmente, vocês são os primeiros a verem esse livro, gente, ninguém mais viu. Fico muito feliz, muito mesmo. Vamos ver se... No primeiro podcast. No podcast número 101. E como um presente também para quem está vendo até agora, pode mandar mensagem no Instagram, @sougustavoferreira. Tem um bônus do livro, né, que ele chama Visão 10x, como você amplifica a sua visão como empreendedor. Certo. Isso é um bônus do livro, mas você que está aqui, manda uma mensagem para mim, fala, eu quero a Visão 10x, estive aqui no podcast da Damares, no Lucro em Dobro, que eu vou mandar esse presente para você. Olha, gente, um presentão. Então, acione o Gustavo lá no Instagram dele para que vocês possam ter o Cartas de Ouro para empreendedores com esse desconto incrível. É um bônus. É um bônus? É um bônus. É um bônus, gente. Bônus que eu não controlo os descontos. Tá tudo com a Amazon. Aí negocia com o Jeff Bezos. Olha só, que incrível. Uma dedicatória aqui. Esse é o livro Os Gatilhos Mentais. Adorei. Joia, muito obrigada, Gustavo. Obrigada. Então, seja muito bem-vindo à nossa holding, ao nosso ecossistema. Tanto você quanto a Andréia, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Um beijo para vocês que estão em casa, fiquem com Deus e até o próximo podcast Lucro em Dobro.